Vamos estar hoje ministrando uma palavra ao seu coração para atualizarmos a nossa vida, falando sobre sonhos, a trajetória de um sonho, ou melhor, a trajetória de um projeto de Deus para a nossa vida. Vamos estar lendo aqui em Gênesis capítulo 39, versículo 3 e 4, que diz: Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Aqui estamos falando de José, um personagem bíblico que nos ensina grandes valias, grandes coisas preciosas para podermos romper com o processo e para que o sonho de Deus, o projeto de Deus venha se realizar em nossa vida. José é um personagem onde a palavra de Deus diz que tudo que ele colocava a mão para fazer, tudo que ele se propôs a fazer, algo que vinha na sua mão, tudo prosperava porque Deus estava com ele. Só que observe que ele pegava para fazer, tudo que ele fazia não era algo que vinha diretamente de Deus, mas era uma bênção que estava sobre ele, uma graça que estava sobre a vida de José. E isso é o que promovia ele. Todos conhecem a história que José era o filho mais novo de Jacó. E Jacó o amava muito. E isso causava inveja diante dos seus irmãos mais velhos. A ponto de eles querer matar José, mas terminam vendendo, como os irmãos sabem. Só que a história inicia quando Deus revela a José através de dois sonhos, o projeto dele para José, o que ele faria através da vida de José. E José lhe conta para os seus irmãos, para os seus pais, e os seus irmãos ficam com inveja. E no momento eles tramam para matar José. Só que o texto vai dizer que aprove Deus José não ser morto, mas sim vendido como escravo para o Egito. E o interessante é que José era alguém que sempre estava disposto a obedecer ao seu pai. José era alguém que Deus escolheu porque era alguém que estava disposto a obedecer acima de qualquer preço, acima de qualquer coisa. Ele não abriria mão de obedecer o seu pai, de obedecer o seu Criador. José, ele inicia sua trajetória ali, levado como escravo para o Egito. Um ambiente que ele é colocado, aonde ele poderia ser, de repente, ter raiva, ter ódio, por não querer estar ali, por estar ali por obrigado, ele poderia não executar as coisas da forma que ele executou. Ele tinha todo o direito, humanamente falando, de fazer as coisas de qualquer jeito. Mas José ele não olhava para a situação como para desanimar, para parar, para desistir, achar que Deus não existe, que Deus não está vendo o que ele está passando, mas pelo contrário, o texto vai dizer que José, tudo que vinha na mão dele, ele fazia com excelência, ele fazia com dedicação, ele fazia com zelo, ele fazia cumprindo os princípios da sabedoria bíblica. Tudo que vinha na mão dele prosperava porque Deus estava com ele. Deus só estava com ele, com a mão sobre ele, porque ele era alguém diligente. Ele era alguém que fazia tudo que vinha em suas mãos com toda a sua força, com toda a sua dedicação. Não importava o ambiente, importava sim a atitude de José no ambiente. O que importa não é onde você está, mas sim as atitudes que você toma aonde você está. Você toma atitudes de acordo com o ensinamento bíblico? Ou você deixa as circunstâncias do momento ditar aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai deixar de fazer. Deixar ditar, editar, você espera sempre uma oportunidade excelente para poder fazer algo de acordo com a vontade de Deus, ou independente da posição que você está, você faz algo que está de acordo com a vontade de Deus, com a sabedoria bíblica. José ele fazia com excelência. Não importa que ele estava ali como escravo, ele fez aquela casa prosperar. E por isso o seu senhor ali, Potifar, achou graça diante de José. E delegou a ele todo o cuidado, toda a autoridade sobre aquela casa.
Mas como o processo é sempre doloroso, o processo muitas das vezes nós não entendemos, mesmo José ali sendo excelente, ali tem um levante contra a vida dele. A mulher do seu senhor de Potifar, ela acusa ele, mesmo ele sendo inocente, e agora ele vai parar na prisão. E o ponto aqui é que agora ele poderia, poxa, mesmo ali eu fui fiel, eu permaneci fiel, e Deus permitiu que eu estivesse agora aqui na prisão. Mas mesmo na prisão, o texto vai dizer que José continuou agindo com excelência. E o governo da prisão também veio para as suas mãos. José ele não esperou os reinos, todo o sonho se realizar na vida dele para ele fazer as coisas da maneira que Deus queria, da maneira certa, com zelo, com dedicação, com força de vontade. Não, José, independente do momento que ele estava, ele sempre agia dando o seu melhor. E o segredo de você passar pelo processo, que muitas das vezes vai ser doloroso, muitas das vezes não vamos entender, é você sempre fazer com o seu melhor. Não importa se você não está entendendo, os princípios bíblicos ele tem que permanecer na tua vida. Se você acredita que Deus ele tem um projeto, que ele tem uma trajetória para a tua vida, que ele tem um caminho, um destino para você, você tem que entender que mesmo que o caminho não seja da maneira que você pensava, não seja da maneira fácil como você esperava, é um caminho difícil, é um caminho doloroso, é um caminho que não dá para entender. Se você tem certeza que Deus está contigo, você tem que permanecer fiel à sua palavra. Você tem que permanecer fiel à sua instrução. Você tem que permanecer com o seu caráter. Você tem que permanecer com a sua fé. A fé, como nós temos sempre falado, não está relacionada somente a crer, mas sim você ter ações e reações equivalentes à palavra de Deus, porque você tem fé, porque você acredita num Deus vivo, porque você acredita num ser sobrenatural que está no controle de tudo e que nada foge do seu controle. Você acredita que no momento que você precisar do impossível, o impossível vai acontecer, porque a fé é isso, ela te traz essa certeza. E José está ali com a sua fidelidade brindada. Independente da situação, independente do ambiente, o ambiente mudava por causa da presença de José. José estava ali se relacionando. Em vez de murmurar, ele estava se relacionando e promovendo a sua vida sem mesmo saber ou ver naquele momento. E o texto vai dizer que por toda a sua conduta, por todo o seu empenho, por todo o seu fazer, chega o momento da exaltação de José. Faraó tem um sonho, o qual não sabia adivinhar, não sabia o que significava. E ali alguém que José tinha se relacionado lá na prisão, que estava ali agora diante de Faraó, vai lembrar de José. E José vai até ali, como todos sábios, e revela aquele sonho. Só não revela o que significa, mas também dá a instrução do que tem que fazer. E ali Faraó coloca ele, mais uma vez, o governo na mão de José. José teve o governo como escravo. O José teve o governo como quando estava preso, e agora entrega o governo de toda a nação daquela época, porque ali virou o centro, o único lugar que tinha alimento foi ali. Então todo esse governo agora está na mão de José. Então eu aprendo que quando eu se comporto de acordo com a sabedoria bíblica, de acordo com as instruções de Deus, com a minha fidelidade íntegra, inquebrável diante de Deus, eu consigo alcançar o sonho. A trajetória nem sempre vai ser fácil, ou provavelmente não vai ser fácil. Mas se eu permaneço fiel, se eu tenho certeza do Deus que eu sirvo, permaneço fiel, eu vou chegar no lugar prometido. Vou chegar no projeto, no ponto final do projeto de Deus para a minha vida. E muita gente vai ser abençoada através de mim. Eu vou ser um instrumento na mão de Deus. O projeto vai se realizar, mas somente se eu não desistir, se eu não parar, se eu continuar. O processo é difícil, mas a recompensa é muito maior. E todos aqueles que na caminhada parecia que estavam te fazendo mal, que tentaram fazer você parar, Deus estava no controle de tudo. Está no controle de tudo, assim como estava na vida de José. E José ele nos dá agora no final um grande ensinamento. O que Jesus ensinou em toda a sua trajetória no Evangelho de Cristo. Agora quando os irmãos dele eles vão até ele, em vez de ter a reação humana normal, de vingança, de querer o mal deles, de agora correr atrás do prejuízo daquilo que eles fizeram com ele, José vai mostrar a essência de Cristo, do Evangelho de Cristo. Ele vai perdoar, e não só vai perdoar, como vai fazer os seus irmãos também participar da bênção.
E esse é o segredo. Quando Deus cumprir tudo aquilo que tem prometido na tua vida, todos os sonhos, todos os projetos, compartilhe com todos, até com aqueles que te fizeram mal, até com aqueles que você considera os seus inimigos, mas deixa as bênçãos de Deus que está sobre a tua vida se transbordar e alcançar eles também. Atualiza essa palavra no teu coração, na tua vida. O processo é difícil, é doloroso, mas vale a pena ir até o final. Vale a pena ir até o fim. Deus, Ele é contigo. E todos os sonhos, os projetos de Deus vão se realizar na tua vida. Se tu permanecer no caminho, se tu ir até o fim, se você não desistir diante da adversidade, mas pelo contrário, produzir cada vez mais força, fé e aproveitar o ambiente que você está para transformar o ambiente, não ser transformado por ele, e mudar ele, e mostrar para Deus que você ainda está disposto a ir até o fim, e Ele com certeza vai te honrar. A trajetória Ele escolhe, mas o sonho de Deus você vai viver juntamente. Você não pode escolher a trajetória, mas você pode chegar até o fim e concluir, e receber as bênçãos, e viver a bênção de Deus, e dizer assim como José, aleluia, que todos os traumas não teve efeito agora, quando tu vê o resultado, tudo aquilo que tu passou lá atrás não vai ter efeito negativo nenhum, pelo contrário, vai fazer você dizer, valeu a pena ir até o final. E você vai viver o Efraim de Deus, que significa a frutificação que vem de Deus sobre a tua vida. Tu vai ver dar fruto, e nada melhor do que você ver aquilo que Deus falou que ia fazer a teu respeito se tornar realidade.